Olá! Já pararam para pensar como é que o governo paga as contas? Saúde, educação, segurança, tudo isso custa dinheiro? A resposta para essa pergunta está num universo que parece complicado, mas é fascinante: o direito tributário. Mas pode relaxar. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os segredos dos tributos no Brasil de um jeito bem claro e direto. Vamos nessa? Esse aqui é o nosso mapa. A gente começa pelo básico do básico, de onde vem a grana do Estado. Depois, vamos entender o que, de fato, é um tributo. Na sequência, a gente conhece os 5 tipos que existem, entende quais são as regras do jogo e, no final, vê como os especialistas organizam essa turma toda. Tudo pronto? Então, bora mergulhar nisso. Então vamos lá, começando pela pergunta de 1 milhão. Para fazer o país girar, o Estado precisa de grana, de recursos. Mas, afinal, como é que ele consegue esse dinheiro todo? Pensa bem. Para construir um hospital, o material de construção não cai do céu. Depois que ele está pronto, os médicos e enfermeiros precisam receber um salário, né? Assim como qualquer um, o Estado precisa de dinheiro para pagar por tudo aquilo que é essencial para a gente: saúde, segurança, educação e por aí vai. E o Estado tem, basicamente, 2 grandes fontes de renda. A primeira são as receitas que a gente chama de originárias. É o dinheiro que vem das coisas do próprio Estado, tipo o aluguel de um prédio público ou o lucro de uma estatal. Aqui, a relação é voluntária, como um contrato normal. A segunda fonte, que é onde a nossa história se encaixa, são as receitas derivadas. Elas saem do nosso patrimônio, do patrimônio dos cidadãos. E aqui a conversa é outra. O pagamento é obrigatório, é por força de lei. Ok, então a gente já entendeu que tributo é obrigatório. Mas o que exatamente a lei considera um tributo? Pois é, existe uma definição bem certinha para isso, e vale a pena a gente dar uma olhada nela. Tá aí, direto do Código Tributário Nacional. Parece aquele juridiquês clássico, né? Um trava-línguas. Mas calma, cada pedacinho dessa frase tem um porquê e, na verdade, dá pra gente quebrar isso em partes bem fáceis de entender. E olha só como fica mais simples. Primeiro, tributo se paga em dinheiro. Segundo, é obrigatório, não tem escolha. Terceiro, e isso é muito importante, tributo não é multa, não é uma punição por algo errado. Quarto, um pilar da nossa democracia. Só uma lei pode criar ou aumentar um tributo. E por último, se a lei criou, o governo tem o dever de cobrar. Simples assim. E isso nos leva a uma história bem curiosa. Um princípio com nome em latim, pecunia non olet, que significa dinheiro não tem cheiro. Reza a lenda que o imperador romano começou a cobrar imposto pelo uso dos banheiros públicos e foi criticado pelo filho. Aí, ele pegou uma moeda vinda dessa cobrança, colocou no nariz do filho e perguntou: cheira mal? A moral da história? Para a Receita Federal, não importa de onde veio o dinheiro. Se alguém enriqueceu, mesmo que de forma ilícita, essa riqueza pode ser tributada. Muito bem! Agora que a gente já decifrou o que é um tributo, vamos conhecer a família toda. Porque, sim, no Brasil nós não temos um tipo só, mas várias espécies de tributos. E aqui, atenção para um detalhe importante. Se alguém pegar o texto original do Código Tributário, vai ler que existem 3 espécies. Só que o tempo passou e o entendimento que vale hoje, o do Supremo Tribunal Federal, é que na verdade são 5. É o que o pessoal do direito chama de teoria pentapartida. E aqui estão eles, os 5 magníficos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Bora entender a diferença principal entre cada um deles. Começando pelos mais famosos, os impostos. O ponto-chave aqui é o seguinte: a gente paga imposto por algo que a gente faz ou tem. Tipo ter uma renda, ser dono de um carro, de uma casa. E o dinheiro que o governo arrecada com isso não volta como um serviço específico para quem pagou. Ele vai para um caixão geral, para bancar tudo. Já as taxas são o contrário. A gente só paga uma taxa quando o Estado presta um serviço diretamente para a gente. Um serviço específico e que dá para medir. O exemplo clássico é a taxa para emitir o passaporte. Pagou, recebeu o serviço. É uma troca direta. Então, para não ter mais dúvida, a grande diferença está no que a gente chama de fato gerador. Ou seja, o que faz a cobrança nascer. No imposto, o fato gerador é uma atitude nossa, do contribuinte. Na taxa, o fato gerador é uma ação do Estado, um serviço que ele presta. Guardou essa diferença? Ela é fundamental.
E os outros 3. Rapidinho. A contribuição de melhoria acontece quando uma obra do governo, tipo asfaltar uma rua, valoriza o nosso imóvel. O empréstimo compulsório, como o nome já diz, é um empréstimo forçado que a gente faz para o governo, mas só pode ser criado em situações super graves, como guerra. E por fim, as contribuições especiais são um dinheiro já carimbado com o destino certo, como o que a gente paga para o INSS, que vai direto para a Seguridade Social. Agora, é importante saber que essa cobrança toda não é feita de qualquer jeito, na base do eu quero. Não. Ela segue regras bem rígidas, que estão na nossa Constituição, para garantir que o sistema seja justo. São os famosos princípios tributários. E um dos mais importantes é esse aqui, o da capacidade contributiva. A ideia é muito simples e justa. Quem tem mais capacidade econômica, paga mais. Quem tem menos, paga menos. O imposto de renda é o exemplo perfeito disso, com suas faixas de contribuição. O objetivo é distribuir o fardo de um jeito mais equilibrado na sociedade. Outro princípio super importante é o da não afetação. A regra geral é que a grana arrecadada com impostos não pode ter um destino amarrado. Ela vai para o caixa único do governo. Mas, como quase toda regra, essa tem exceções e são exceções importantíssimas. Como mostra aqui no esquema, uma parte da arrecadação tem que obrigatoriamente ir para a saúde e para a educação. E para a gente fechar nosso papo, além daquela divisão em 5 espécies, os estudiosos do direito tributário usam outras classificações para entender melhor como cada tributo funciona na prática e qual seu efeito na economia. Por exemplo, um tributo pode ser direto, como o imposto de renda, em que a pessoa que paga é a que de fato arca com o custo. Ou pode ser indireto, como o imposto embutido no preço da gasolina. O posto paga, mas repassa o custo no preço final. Eles também podem ser fiscais, quando o único objetivo é arrecadar, ou extrafiscais, quando a ideia é influenciar um comportamento, tipo um imposto alto no cigarro para desestimular o fumo. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma reflexão final. Fica claro que os tributos fazem muito mais do que só encher os cofres do governo, né? Eles podem ser usados como ferramentas poderosas para diminuir desigualdades e até para moldar hábitos da sociedade. E aí fica a pergunta no ar: qual dessas funções é a mais crucial para um país se desenvolver? Uma boa questão para se pensar.